Certo, gente. Então, boa tarde. Como eu tinha dito já no início, né, hoje a gente vai finalizar, vamos falar hoje sobre direitos naturais e direitos civis em Rousseau, e de leis e justiça, e como é que ele vai relacionar isso e sua crítica a essa sociedade moderna que, como a gente já colocou na aula passada, ele apresenta uma crítica, né, severa, radical, em relação à maneira como a sociedade civil, as bases, né, as bases pela qual o Estado moderno se sustentou, principalmente no que é vinculado à questão da natureza humana, né, e também com base ali na ideia de que a propriedade privada é o que, de certa forma, constitui, né, a fonte da formação do Estado moderno. Então, em certos momentos ele concorda com isso, mas ele acredita que esse não deve ser o elemento, a base para a formação do Estado. Por exemplo, a ideia de uma propriedade privada. Então, vou pegar aqui alguns pontos da aula passada, e aí hoje, como eu falei, você vai finalizar esses pontos sobre Rousseau. E aí, na próxima aula, a gente vai ver Kant, que é bem simples, porque a parte dele relacionada a isso é só a questão do imperativo categórico, que inclusive vira e mexe, eu já falei um pouco sobre isso, né? O que ele vai categorizar como leis morais, que são, para ele, leis morais tem que ser as leis civis, então também é bem simples, né? E aspas, no sentido que a gente não vai ver toda a ética deontica dele e assim diante, só a parte que nos interessa, assim como boa parte desses autores. Depois a gente vai ver também o John Rawls e o Kelsey, acho que eu vou logo trabalhar o Kelsey junto com Kant, né, que está nessa ideia. Só que eu separei no nosso plano de aulas desses dois contemporâneos, né? Geralmente o Rawls, a gente coloca o Rawls mais assim, se tiver mais um tempinho a gente trabalha, tá? E ali o Kant para finalizar uma discussão mais voltada para uma questão ética mesmo, né? Porque querendo ou não, quando a gente fala de Estado de Direito, nós estamos falando também de uma cidadania. A gente sempre vincula muito mais a quem está no poder, né? O legislativo, o executivo. Já Kant, ele vai partir também do pressuposto do cidadão, né? Quem é aquele sujeito que está no Estado. Tá? Assim como também o próprio Rousseau vai chamar a nossa atenção para isso, né? De o que move esse cidadão na sociedade. Então, a gente vai ver um pouco, né? Vamos finalizar hoje o Rousseau. Deixa eu compartilhar. Está carregando aqui, já botei no celular, eu já consigo acompanhar o que vocês estão vendo. Antes da gente falar sobre esses direitos naturais e direitos civis, vamos lá, né? Ver alguns pontos que eu coloquei na aula passada, que eu acabo às vezes pulando, acelerando um pouquinho. Então, né, eu fiz aqui alguns pontuamentos com base em. Acho que alguém perguntou na aula passada, acho não, perguntou, né? Sobre outras referências que eu utilizo, né? Sempre utilizo uma voltada para a história mesmo, né, um voltado para a filosofia do direito, e o do Bittar, que é o curso da filosofia do direito. Vários outros textos que eu também já li, já apresentei o do Norberto Bobbio, né, que é filosofia moderna, também uso como referencial teórico, mesmo para trazer uma ampla discussão, pelo menos tentar fazer isso. Como a gente viu na aula passada, o Rousseau, né, ele faz uma crítica radical à vida civil. Então, ele vem na contramão, como eu te falei na aula passada, a posição dele foi escandalosa para aquele período, porque vinha justamente contrapondo a tudo que era considerado do progresso, né? E desculpa, gente, o próprio Rousseau, ele vai perguntar se o que nós chamamos de progresso é igual a ser melhor, tá? Quando você fala, nós estamos progredindo, será que realmente se progredir está vinculado a essa ideia de perfeição, que algo está melhorando? Porque ele vai falar, se for isso, né, o que é que ele vê no Estado civil? Não tem nada de melhor, né? Porque para ele está sendo justamente essa corrupção da própria natureza, né? E o homem está se mostrando a sua pior face. E aí o Rousseau, ele é contra, né, essa cultura, assim como ela se configurou historicamente, como foi apontado na última aula, né, porque ela deturpou essa natureza humana, que para ele essa natureza humana era originalmente sadio, né,
O homem, para ele, na sociedade, vem se desconfigurando, né? Aí ele até coloca, né, o Giovanni Reale, né, pegando uma fala do próprio Rousseau, dizendo que ele, se outrora semelhante a um deus, tornou-se agora pior do que um animal feroz. O homem seguiu uma curva de decadência, transferir as desigualdades, os desníveis e as injustiças do presente para o homem originário. Ou referir a estrutura do homem significa ler o passado com os olhos do presente. Então, está dizendo que tudo, essa desconfiguração do ser humano nesse estado moderno, século XVIII, ele está dizendo que, na verdade, o que fizeram foi uma transferência dessa desconfiguração desse ser humano, que ele vai chamar de injusto, egoísta, desníveis, né, dessa própria sociedade, vai ser transferido para esse homem natural, né, porque para ele a gente tem potência, uma potência para ser bom. O ser humano tem uma potência para ser, mas essa potência ela deve ser incentivada, né? Essa potência ela deve ser estimulada. Então, o ser humano tem a potência para ser bom. Isso não quer dizer que pode ele ter potência, ele vai ser inato, né? Como fosse algo inato, não tem para onde o homem correr, não. Tem que ser estimulado. É por isso que quando ele vai propor uma mudança dessa estrutura, que é a única maneira de haver uma justiça, né? De, por exemplo, o próprio Estado se está configurado na base da justiça, para ele não adianta também ser uma lei, essa lei tem que ser justa. Então, para ser justa, ela tem que atender os direitos naturais. Não basta apenas o direito civil. E aí ele vai justamente colocar dentro dessa proposta que é preciso incentivar, que é preciso, de certa forma, estimular essa potência. Então, quando ele fala de uma mudança salutar, é uma mudança não só nas instituições, como também no próprio ser humano, porque ele vai dizer que não vai adiantar, de certa forma, mudar todas as instituições sociais, né? Mas se esse espírito humano também não sofrer mudança. E aí é quando ele vai fazer uma crítica, né, a esse homem civil, né, do seu período, do século XVIII, França ali, né, quando, por exemplo, se reduz ao homem apenas a realidade racional e sobre a exaltação dos seus produtos culturais, né? Como a arte, as ciências, né? Se você reduzir o homem a essa realidade racional. Não é à toa que, né, a gente considera o iluminismo por conta ali da ideia que a razão como, né, o topo ali, né, hierarquia, né, tanto a gente fala, né, coloca a razão ali dentro de uma hierarquia do que, do que o homem deve levar em consideração, por exemplo, em relação aos sentimentos. E o Rousseau vai fazer uma crítica a isso, tá? Porque a maneira como foi usada essa razão, ele vai dizer que não foi para essa potencialidade, para esse afastamento, né, do que ele considera ruim, do que ele considera mal, que não é sadio, que é injusto, todos os sentimentos, né, que a gente não considera virtuoso até hoje. Então, o Rousseau vai falar que, em vez de progredir, a gente regrediu. Por que regrediu? Porque, para ele, o homem no estado de natureza, ele era o melhor que se tinha. Ele vai dizer que o homem no estado de natureza, ele tinha uma ignorância, que era uma ignorância que ele vai dizer que não deveria ser anulada, que é aquela ignorância que ele vai dizer que é doce e preciosa, que é típico de um ânimo puro, né, contente consigo mesmo, né, a ideia da criança. Tanto como eu falei na aula passada, ele, quando vai estabelecer ali o seu projeto, também está vinculado a um projeto educacional, né, onde todas as cabe ao Estado, inclusive, né, ao Estado a responsabilidade da educação de todas as crianças, de acordo com o Sul, cabe ao Estado. E ele vai dizer o porquê, né, não é só apenas uma imposição, porque ele vai dizer, olha, a gente está dentro de um contrato, e eu quero um perfil de cidadão. Está fazendo contrato é porque eu quero, né, que é essa vontade geral, que eu vou já falar um pouco mais sobre ela, tá? Então, ele vai dizer assim, ora, quem tem que ser responsável, então, para esse formato de cidadão? Ele vai dizer, porque senão cada um, imagina, né, se for responsabilidade particular de cada um vai de certa forma, educar, digamos, aquela criança da maneira que bem entender, estimulando sentimentos que talvez não seja bom para quem vai viver com os outros.
Então, a gente pode pegar exemplos bem simples, por exemplo, estimular o não respeito a determinadas burocracias, né? Por exemplo, a gente fala, menina, frases que a gente escuta muito, que acaba influencia a gente como pessoa, como cidadania. Olha, o mundo é dos espertos, tá? De certa forma, essa frase por trás dela está dizendo, né, que tá tudo bem você enganar alguém, porque senão você vai ficar para trás. A honestidade, ela não está aí em jogo. E a gente usa diariamente isso, né? Olha, fica esperto, senão tu vai ficar para trás. Então, imagina isso em uma fila, a gente fala isso, a criança ouve. Aqui eu só estou pegando aqui esses exemplos não são dele, tá, gente? É só para a gente contextualizar. Então, ele está dizendo que cabe ao Estado, inclusive, né, essa educação cívica, né, para justamente falar que tipo de cidadão que você quer, então cabe ao Estado, então, como é que se chama? Educar, né, essas coisas. Tem uma faixa etária. Ele é muito conhecido, Rousseau, porque foi o primeiro a focar a educação na criança. Então, hoje você não tem, vocês passaram por uma etapa, né? Como é, gente? Fundamental 1, Fundamental 2, aí vem, né, ensino médio. Essas divisões, o primeiro a ser estabelecido foi o Rousseau. Não está igual como a gente faz hoje, né? A gente acabou diminuindo um pouco mais, mas ele já fazia essas divisões. Olha, a gente tem que ver o que é, para cada idade, né? Ver o que é uma potência, o que a criança deve aprender, né? De acordo com observações pedagógicas, e aí o que a gente deve inserir, né? É importante, por exemplo, o aluno tal estudar, vamos ver, geometria, quando está com 3 ou 4 anos, ele vai ter habilidade para isso? Não, o que ele tem? Então, Rousseau já falava sobre isso, mas dentro da educação dele, ele já colocava a responsabilidade do Estado para a formação do cidadão, para justamente não estimular, né, vontades particulares, né, para aquele cidadão não pensar que o Estado tem que atender às suas vontades particulares. Então ele já dava ali algumas responsabilidades para o Estado, o que, por exemplo, a gente já não encontra em Locke, tá? Porque o Locke vai justamente falar em intervenção mínima, o Estado ali está apenas para, caso ocorra alguma coisa, intervir e falar, olha, peraí, vamos organizar essa bagunça. Já o Rousseau dá uma responsabilidade para o Estado. E quem é o Estado para ele? É justamente quem é o soberano é o povo, a parte dos poderes legislativo e executivo, mas ele está lembrando, né? Ele sempre nos remete a isso. Quem é o soberano do Estado é o próprio povo. Então, se você mexe com um, é como se estivesse mexendo com toda a estrutura, ou seja, com você. Né? A gente faz parte de um todo. Então, a gente vai ver na fala do Rousseau muito essa perspectiva do coletivo, da comunidade. E por isso que, inclusive, ele foi muito criticado, né? Foi escandaloso naquele momento. Até hoje né? Se você falar que não quer, que você quer viver em um lugar onde todo mundo tem as mesmas oportunidades e que todo mundo tem o mesmo direito, as pessoas ficam chocadas com você e começam, de certa forma, mas isso tá louco, o que é isso? Não pode desejar isso, todo mundo igual, como é que pode? Então, imagine naquele período, né? E aí, o próprio Rousseau, ele foi justamente criticado por essa ideia, né? Vai ser o primeiro igualitarista, né? Dentro das vertentes aí da filosofia. Lembrando, né, que eu acho que até comentei na aula passada, que quando ele fala dessa igualdade, ele não está falando necessariamente de igualdade iguais de material, né? Então, ele está propondo que tem uma base comum e que também o Estado fica equilibre, né? Equilibre essa potência de uma minoria ter uma quantidade exorbitante, quando uma minoria, por exemplo, não tem nem o que era por direito ser estabelecido. Então, ele fala que cabe ao Estado ficar, né, vendo esses desequilíbrios, essas desigualdades, né, porque ele fala que o que iniciou essa desigualdade foi justamente essa ideia de que o Estado tem que suprir vontades particulares, porque para ele, de acordo com ele, o que gerou essa desigualdade, como a gente viu na aula passada, foi o que, por exemplo, para Locke, é o fundamento do Estado moderno, que são a propriedade privada. E aí, quando ele acaba suspendendo tudo isso e dando uma responsabilidades para o Estado. E aí, com isso, a gente percebe na fala de Rousseau que ele é um nostálgico, além de muito pessimista, né? Porque, para quem leu o texto do Bittar, vai perceber que no final ele vai dizer, né? Embora eu tenha feito tudo isso, esse projeto, porque lembrando, né?
O Rousseau não está fazendo uma abordagem descritiva, isso é muito importante. Ele está fazendo uma abordagem filosófica, hipotética. Ele reconhece determinados fatores e está falando, olha, vai fazer uma especulação. O que a gente tem que fazer, né, para, de certa forma, alcançar, no caso aqui, o problema para ele era a desigualdade. Ele queria saber o motivo dessa desigualdade, encontrar esse motivo e tirar esse motivo. Tá? E aí, ele, para isso, ele vai, para ele falar sobre isso, ele vai ter que determinar o que é direito ou não, o que é justo ou não, porque o conceito para ele de justiça, assim como todos os contratualistas, está vinculado ao direito natural, né, aos direitos básicos, mínimos, estabelecidos. E aí, ele vai ser nostálgico de um modelo de relações sociais, né, que ele acredita que já tenha, em um certo momento, acontecido no ser humano, né? Por isso que ele vai falar dessa base familiar que já existia, esse instinto familiar que o homem tem. Então, ele é nostálgico de relações sociais voltada para essa recuperação, tá? Dos sentimentos, mais profundo do espírito humano, e a maneira disso é mesmo do homem, né, para ele voltar, né, à sua consciência, né, meio que parece um pouco até socrático, né, conhecer a si mesmo, para justamente estimular o que há de tão bom, as potencialidades, né, para ele, que a potência do homem é ser bom. E aí, essa característica que foi estabelecida, né, se der tempo, eu vou passar um videozinho, a gente vai entender, a gente começa a entender um pouco por que esse posicionamento tão antagônico comparado ao que estava acontecendo de Rousseau. A história de vida dele não é de privilégios, como, por exemplo, de Locke, de Hobbes, que vieram de uma família privilegiada, que só queriam manter o que tinham. O Rousseau é totalmente o contrário, né? Ele tem uma vida... e aí lembra muito quando a gente foi estudar John Rawls, que John Rawls fala assim, essa ideia de neutralidade, ela é uma ficção imaginativa do ser humano, porque cada um vai, de certa forma, pensar o Estado favorecendo a condição que ela nasceu, o lugar onde que ela nasceu, e ela é sempre muito tendenciosa, né, essa neutralidade. Então, o John Rawls, para fazer logo um apanhado de tudo, dialogar um pouco com os outros, ele vai justamente pensar, olha, toda vez que você for formular uma lei, pense que você seria aquela pessoa que estivesse na pior condição possível. É a melhor maneira de você estabelecer lei, porque de fato você vai, né, pensa que você está na base da pirâmide, pronto, né? Só imaginar não é possível, porque a gente imagina, mas também não ajuda muito. Mas o John Rawls vai trazer justamente essa proposta. Imagine que você não soubesse, né, qual seria a sua condição, qual seria o seu gênero, em que país você nascesse, nada. E tivesse que formular leis. Era a única maneira de a gente ter leis justas, né, de acordo com o Rawls, né? E aí, trazendo aqui o que ele estava apontando com o Rousseau, né, não tem nada a ver com a obra dele, porque ele não vai pegar essa parte da vida, mas quando a gente vai ler um pouco sobre a obra, sobre a vida de Rousseau, né, a gente, de certa forma, como já solicita, né, a própria hermenêutica faz isso, para a gente perceber, né, o quanto, por exemplo, os nossos escritos, a maneira como a gente vê o mundo, parte de uma perspectiva, né? E aí, quando a gente vê o que esses autores escreveram e vai pesquisar um pouco sobre a vida deles, a gente percebe que tem muito do que eles vivenciaram, né, e inclusive desde a infância, de uma base, né, com que eles produziram. Então, o Rousseau, ele não teve lá uma infância, uma juventude muito cheia de oportunidade, né, e de privilégios. Se tiver um tempo, eu mostro aqui para vocês. E aí ele vai justamente, né, pegando aqui outros pontos que eu separei para vocês, antes de falar sobre esses direitos naturais e civis, ele vai fazer uma crítica aos enciclopedistas, que eu também comentei, que ele vai falar que essa ciência que a gente... Imagine quem está no século XVIII, né? Essa ciência está sendo produzida, essa arte, embora, se a gente for pensar, se Rousseau fosse nascesse, quando a gente tivesse em pleno século XX, né, provavelmente ele faria a crítica muito mais dura, porque parece que ele está falando até com o tempo de hoje, porque ele vai falar, olha, a ciência, como ela foi estabelecida, como ela foi organizada, as letras, as artes, as instituições acadêmicas, elas fizeram pessoas que estão muito focadas na arrogância e na soberba.
Ou seja, ela utiliza esse conhecimento não em prol para trazer coisas, né, que possam ajudar aquela comunidade, aquela coletividade. O que essas ciências, essas instituições fizeram foram ser humanos soberbos que querem se utilizar disso para pisar no outro. Traduzindo, foi isso que ele quer dizer, né? Vai dizer, olha, estimulou a individualidade, a competitividade, a soberba, a arrogância, ou seja, vai dizer, isso é progresso? Né? Ele vai perguntar, né? Então, ele vai dizer que essas ciências estimulou os vícios, né? Provocaram os vícios, como vocês podem ler no texto dele, o discurso sobre as ciências. Está disponível aí na internet, PDF, tá bom? E aí ele vai, né, fazer essa crítica às artes e às ciências, dizendo que não trouxe esse progresso. Aí vou aqui abrir citação para Rousseau. Todos os progressos da espécie humana, tá, afastam-no continuamente do seu estado primitivo. Aí lembrando que o estado primitivo é um estado de natureza onde o homem é bom, né? Ele é íntegro. Porque, na verdade, o texto dele fala que ele está além do bem e do mal, né? É um homem íntegro, né? Que não tem ainda esses elementos, né, de posse, por exemplo. Acho que até li uma citação para vocês na aula passada, onde ele vai... Depois eu... Quando mais acumulamos novos conhecimentos, mais nos impedimos de adquirir o maior e mais importante dos conhecimentos. Né? Essa é uma citação dele, né, que o Rousseau coloca. Quanto mais conhecimentos acumulamos, mais nos impedimos de adquirir o maior e o mais importante dos conhecimentos. E aí é quando ele lança a pergunta, né? Como é que começou, então, essa história de desvio e de injustiça? Porque não foi com o primitivo. E aí ele vai responder, né? Começou com o nascimento da desigualdade entre os homens. Assim, do momento que começou a desigualdade, começou os desvios e as injustiças. E aí ele vai perguntar, tá, mas o que foi que gerou essa desigualdade? Ele vai dizer, o nascimento da propriedade. Ele vai lá no calcanhar de Aquiles de Locke, né? O nascimento da propriedade, tá? Que com hostilidade, e aí começam as hostilidades entre, né, entre as pessoas, de acordo com ele. Então, para ele, né, o, o contrato social, ele de fato se iniciou a partir dessa, a partir do momento que o homem, de fato, consolidou a ideia de uma propriedade privada, depois eu até retomo aqui a citação, para não ligar aqui mas, tá, como ele vai falar, precisa agora rever as bases dessa sociedade. Porque ela, de fato, de acordo com ele, gerou apenas, né, aquilo que há de mais negativo no ser humano. E aí ele vai falar, né, para que serve esse Estado? Não é para adquirir um ponto comum, um bem comum? Então, para ele, é pensando sempre na questão do coletivo e da comunidade. Então, a visão de Rousseau, portanto, é uma visão radicalmente pessimista da história, né, da história e da sociedade. Rousseau subverte, né, a ótica de interpretação da história. Tá? Em si, o homem não é o lobo para o homem tornou-se tal no curso da história. Tá? O estado natural não é um estado de instinto violento e da afirmação da vitalidade sem controle. Tudo é bom quando sai das mãos do autor das coisas. Então, aquilo, por exemplo, que é... Aí, no caso, ele não usa a palavra, ele usa autor, né? Usa para a natureza, a gente não acha perfeita, não é necessariamente vinculado à ideia de uma religião. A natureza, ela é perfeita. E a gente somos produtos dessa natureza. Então, tudo que sai dessa natureza é bom. Ele vai dizer, ao passo que tudo degenera na mão dos homens. Tá? É radical a antítese entre natureza e cultura, entre o estado primitivo e o estado civil.
em sua configuração sociopolítica e econômica. Então, para ele, se, por exemplo, uma sociedade, né, um Estado, né, não garantir, tá, os direitos naturais a partir desses direitos civis, e que o próprio cidadão, né, que aí precisa de toda a comunidade, não tem em si mente qual é o papel do Estado, que é essa vontade geral, ele vai falar que vai ser um Estado degenerado, que é o que estava acontecendo naquele momento, né, na França. Inclusive, todo esse pensamento dele foi o que, de certa forma, fomentou, né, e começou já aquele burburinho, para que depois aquilo que a gente vai chamar de Revolução Francesa. Tá? Porque ele vai falar de uma liberdade, mas não é de uma liberdade individual. Né? Ele vai lembrar que o Estado tem que garantir essa liberdade, mas é garantir essa liberdade em prol, né, que ele vai falar de uma liberdade que já estava no estado de natureza. É uma liberdade que, por exemplo, não tire, né, por exemplo, que não tire, só permitir que a entrada, que não tire, por exemplo, os direitos básicos do outro. Como eu falei, o Estado ali, ele vai ter posses, por exemplo, né? O Estado vai ter posse, vai ter bens. Só que quando a gente fala isso de acordo com ele, pensa assim, lembra que o Estado é você faz parte do Estado. E aí a gente vai ver aí uma... Gente, tô tentando... Era isso aqui que eu queria mostrar, o slide anterior. A gente vai ver justamente quando ele vai falar, por exemplo, que até que ponto esse Estado civil, né, que ele está criticando, não apenas fez com que o homem, outros homens, né, outros seres humanos, se submetesse a outros seres humanos. Ele vai dizer, isso está errado. Quando você tem um Estado moderno, de acordo com Rousseau, fica sempre na cabeça, né? Você, por exemplo, forma um Estado onde, que é por isso que ele faz uma crítica a Locke, né? Onde você estabelece um tipo de relação onde outros homens são escravos de outros homens, né? Tá? E aí escravo de uma maneira mesmo moderna e contemporânea, né? Ele tá falando, ó, então você, né, não está garantindo aquilo que já existia no estado de natureza. Ele vai dizer, o homem tem que obedecer apenas ao Estado, a mais ninguém. Né? O Estado é que ele deve obedecer, e porque ele está obedecendo, inclusive, a um acordo que ele mesmo estabeleceu. Então, ele vai falar, né, o homem nesse Estado civil, né, para ele, né, esse que está corrompido, comprou a sua própria escravidão. E aí, né, aí ele vai colocar, esse homem ele se torna frágil, dependente, menos corajoso, porque acreditou em crenças falaciosas. Eu acho que eu até comentei na aula sobre isso, né? Acho que foi o último slide. Porque acredita em crenças falaciosas. Quais são essas crenças falaciosas que ele está dizendo? Que o homem é mau por natureza, por exemplo, tá? Que você tem que lutar por uma individualidade sempre, de uma competitividade, como queria que você tem direito, né, de fato, né, a adquirir cada vez mais posse pelo seu trabalho, trabalhe cada vez mais, tá? Aí ele está criticando essa perspectiva, né, no sentido de que o homem perde o sentido de uma coletividade, para ele, que deveria ser o motivo de um Estado nacional, né, de um Estado civil. É sempre pensar nessa coletividade. E aí ele vai falar, quando, por exemplo, cada um está pensando em um indivíduo, em nenhum momento pensa no coletivo, ele vai falar que nós vamos ter estados que vão, de certa forma, ser, ele até coloca, ulterior à corrupção, né, ulterior à corrupção, que está alimentando ali, está tirando o caminho correto para o que deveria ser um Estado. E aí, para ele, o melhor seria uma renaturalização desse homem. Eu já volto aqui para o slide, só para poder, são coisas que eu deveria ter falado. Eu pulei o quê? Ele vai voltar justamente para essa renaturalização do homem, e aí, novamente, né? Então Rousseau não é um iluminista? Ele é um iluminista. Por que, que ele é um iluminista? Porque ele vai utilizar a razão como instrumento para, de certa forma, apresentar um outro modelo de sociedade. Ele não está descartando a razão. O que está descartando como foi o que fizeram com essa racionalidade. Então, quando ele fala lá, né,
eu estou criticando, foi o mal entrou no ser humano pela sociedade civil, e vai ser pela sociedade civil que ela vai ter que sair. Então, quais são os tipos de planos que eu vou ter que fazer para, de certa forma, restaurar essa ideia de coletividade, de comunidade, né, no cidadão? Vai dizer. Então, ele vai trazer essa perspectiva a partir de um plano racional, né? Não é, por exemplo, então a gente vai eliminar a sociedade civil, não vai existir mais contrato, não vai existir mais nação. Não. A nação, o Estado, ele nos proporciona uma segurança, ele nos garante segurança, né? Segurança de uma liberdade, por exemplo. Agora, o que ele está solicitando como é que a gente vai fazer para, de certa forma, restabelecer seres humanos que possam pensar nesse Estado, nessa nação. Então, ele vai fazer uma proposta que tem como base a razão também. E ele também é um juiz naturalista, só que ele não acredita que a propriedade é um direito natural. Para ele, a propriedade é um direito arbitrário, né? Que é uma dessas crenças falaciosas. O que é um direito natural para ele é a liberdade. Porque, de fato, o homem no estado de natureza, ele é livre. E aí a gente vai ver como é que ele vai garantir isso. Então, esse justnaturalismo, né, esse direito natural, é que vai ter que ser garantido pelo direito civil. Então, ele se estabelece também como um justnaturalista. Só que é um justnaturalista e um iluminista que critica os outros justnaturalistas e iluministas do seu tempo. E aí ele vai dizer o seguinte, se encontrar. Ele vai dizer o seguinte: o caminho da salvação, né, para essa sociedade, né, é outro. Ele vai dizer: o caminho é o retorno à natureza. E, portanto, o caminho da renaturalização do homem, através de uma reimpostação da vida social em condição de bloquear o mal e favorecer o bem. Tá? E para isso não basta reformar as ciências e melhorar as técnicas. É preciso, né, de uma reforma interna, como ele coloca, de uma transformação do espírito do povo, né, do espírito do povo, uma reviravolta completa, uma mudança radical, tá? Além das instituições nesse espírito humano. Em outras palavras, como ele vai colocar, pegando a fala do Rousseau, né, uma ruptura radical, né, com essa redução ao homem simplesmente à razão e à ciência. Então, a racionalidade iluminista, toda exteriorizada, né, é preciso pôr uma racionalidade interiorizada, em condição de recuperar a voz da consciência. Com efeito, né, ele vai colocar, se o selvagem vive em si mesmo, o homem da sociedade, sempre voltado para fora de si, só sabe viver de opinião dos outros, né? Telecitação na aula passada. E, por assim dizer, é apenas do juízo dos outros que ele tira o sentimento de suas própria existência. Tá? Então, esse homem, para ele moderno, é o homem que, por exemplo, estabelece a sua existência a partir do outro e não a partir de si mesmo, né? É um homem que, por exemplo, está preocupado em ter as coisas, tá? E não necessariamente em ser aquilo que ele, né? Então ele vai falar, é o homem que está, por isso ele vai falar da arrogância, né, da soberba, porque são pessoas que estão muito mais vinculadas, vai dizer, esse cidadão que foi formado pela sociedade civil, são pessoas que estão muito mais vivendo do que a aparência pode vir dizer sobre ele, do que de fato ele é. Então, eu quero, né, que de fato, dizemos, Ruth, Samara, Samuel, Renildo, tenham determinadas perspectivas sobre mim, né? Então, o que eu posso fazer sobre isso, né? A partir de uma aparência. E talvez possa, não sei, então vou pegar aqui e vincular logo com outro autor que a gente vai estudar. Né? O Kant vai falar muito sobre isso, né? De cidadãos que não são, né? Que não estabelecem o comportamento a partir de si mesmo, e sim a partir dos outros. Então, digamos que eu quero me aparecer, né? Digamos que eu estou ali no... o exemplo que eu sempre utilizo, né?
tô ali estamos ali naquela parte como é aquela escola adventista ali, né? E aí eu tô aqui de carro e vejo vocês na parada, né? Essa turma. E aí eu vejo vocês e falo, olha, os meninos ali parados, eu vou parar aqui, tá um sol danado, vou parar. Digamos que, né? Vou parar aqui. Aí para. Ai, todo mundo pensa, oh meu Deus, que professora gentil, não sei o quê, ela parou, se fosse outra pessoa, não tinha parado, blá, 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 blá. Essa pessoa está dizendo o seguinte, eu parei porque eu conheci você. Né? Se foi, assim, a minha ação de parar na faixa de pedestre é porque eu conheço vocês, isso não está dizendo sobre mim, não pelo menos como cidadão, que eu sou uma pessoa que de fato respeita as leis. Está dizendo que eu fiz isso por um interesse próprio, tá? Certo? Talvez, vou parar para mim ver do aula de filosofia do direito, e não para na faixa, não, vai desmoronar tudo que eu estou, embora o que eu faço, o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, não associar que eu faço o que eu faço, não, né? Começar, tá? E aí, o que acontece? No fato do professor dar aula de ética, não quer dizer que ele tenha todos os comportamentos morais de acordo com as normas jurídicas, né? E aí, o que acontece? Aí você pega e fala isso, é justamente isso que o Rousseau está criticando, que o próximo autor que a gente vai trabalhar também está criticando. Se você faz uma ação, faz aquela ação por ela própria, né? Por exemplo, uma sociedade que é pautada no medo. Eu dei esse exemplo simples, mas, assim, aquelas pessoas que só param se tiver um pardal, em determinada situação. Ele vai dizer, é uma cidadania pautada no medo e não por admissão das leis. De perceber que aquela sua ação, né, dentro de um contexto, estou aqui vendo isolado, né, que tem todo um contexto, mas vai dizer, dentro daquele contexto, ele tem um ato de responsabilidade, que não é necessariamente, né, que inclusive é com você mesmo que faz parte daquele contrato. Então, por exemplo, se eu paro porque eu estou, por exemplo, eu só parei porque tem um pardal. O que que o Rousseau e o Kant estão dizendo? Você não está estabelecendo lei moral nenhuma. Então, quando você faz uma ação pensando em né, de uma maneira teleológica, né, eu fiz isso pensando nisso, né, eu quero, por exemplo, que os meninos vejam, né, mas se não fosse outra pessoa que eu nem conhecia, eu parava, passava direto. Então, o Kant, o Rousseau, né, ele vai justamente falar que essa sociedade civil são pessoas que não se preocupam com esse contrato, mas elas apenas são submissas àquilo, né? São submissas, ou seja, elas fazem aquilo porque elas, por exemplo, vão ser castigadas ou vão ser punidas, e não por uma responsabilidade, por um diálogo, por um acordo que vê, olha, né, é bom mesmo nesse momento, né, eu parar, poxa, a pessoa está ali, né, tem essa regra social, tem toda uma... E aí pronto, né, não faz ação por si mesmo. Então, o Rousseau está criticando, né, essa, essa formação, né, da sociedade civil, do homem, que ele não pensa na sua ação como um ato importante para a sociedade. Aquilo quando a gente fala, não vai fazer diferença nenhuma, né, ou seja, é quando o sujeito, ele não se vê como cidadão. Então, para ele é invisível, o que vai ser um grande problema, como a gente vai ver depois, quando vai estudar, por exemplo, questões éticas, né? E aí o Rousseau vai falar que foi uma sociedade que formou pessoas que não estão preocupadas com o que são de verdade, tá? Eu estou preocupada como, por exemplo, cada um de vocês vão me ver, que pode ser uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, tá? Ele vai estar fazendo essa crítica. Tranquilo, gente? Deixa eu ver se tem aqui. E aí ele vai falar, né, dessa potência para a bondade que o homem tem, que deve ser estimulada e assim diante, tá? E depois eu falo isso. Aí ele vai dizer assim: é preciso recuperar o sentimento da virtude, entendida como transparência e interrelação entre o interior e o exterior, né? Diálogo entre essas duas coisas, que ele vai justamente destacar, tá? E aí ele vai colocar, daí a urgência de uma convenção que parta do interior do homem. Tá? Então, por exemplo, não vai ser suficiente, como ele vai colocar, você determinar isso, né, nas normas civis, né, uma lei com punição.
Precisa, né? Porque para legitimar o Estado, para legitimar o direito, eu preciso dessas instituições. Mas ele vai dizer que de nada vai adiantar na sociedade somente isso se não tiver uma convenção interior desse homem, né? Que, portanto, de um repensamento de todos os seus produtos culturais, cuja função será de ajudar a criar instituições sociais que não distorcem o desenvolvimento do homem, mas o coloque em condições de realizar a mais profunda liberdade. Rousseau não é contra a razão ou contra a cultura, que alguns gostam de falar assim, né? Ele é contra um modelo de razão e contra certos produtos culturais. E aí ele vai justamente colocar, né? Precisa dessa reconstrução do homem integral. Não em nenhuma desse homem integral, não em uma direção individualista, e sim em uma direção comunitária. O mal nasceu com a sociedade, e com a sociedade, que devidamente renovada, que ele poderá ser expulso e debelado. Ou seja, ele não está abrindo mão do Estado, né? Já que você está dizendo que foi por ela que iniciou a desigualdade, então é por ele. Não, como a gente é potência da razão e a forma fazer uma análise, que é isso que ele faz, e ter propostas para, no caso ali, sanar aquilo que deveria ser um direito natural, mínimo para cada um, e que não está sendo disponibilizado para todos, né? Ele vai falar que só uma minoria, de certa forma, é favorecida por esse contrato, outra parte não é favorecida. Por isso a frase dele, né? É como a gente tivesse assinado um contrato para ser escravizado, que vai dizer que não faz sentido, né? Porque já que a liberdade é um elemento natural para ele, né? Um direito natural, que já está lá nesse homem natural antes do Estado moderno. E aí é quando ele vai falar desse contrato social, como ele está justamente falando que, olha, tá, essa base desse contrato social, dizer que a propriedade privada não deu certo, embora possa ter iniciado, né, com aquela citação que eu até vou ler, que eu gosto dessa citação. Cadê ela? Quando ele vai, de fato, a gente percebe que ele está dialogando, que ele vai dizer o seguinte, tá, aqui, no caso, agora é a citação Rousseau, tá? Já não é do texto sobre discurso sobre a ciência, é do texto Discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade entre os homens. Ele vai falar o seguinte: o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples, né, para acreditar nisso. E aí ele vai, né, faz uma crítica a isso. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, nessa situação que foi dada, né, arrancasse as estancas, né, tivesse gritado aos seus semelhantes: defende-vos, ou defendei-vos de ouvir esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos, né? E que a terra não pertence a ninguém. Que tudo que seria evitado. Aí a pergunta é, então, como é que a gente vai resolver isso? Se a terra é de ninguém, que os frutos são de todos, como é que a gente vai? Porque desfazer a sociedade civil também não dá. Então, ele vai falar, ver as bases, né? Repensar qual é o motivo, de fato, né, que sustenta e alimenta essa coletividade, essa comunidade. E ele tem noção que não vai haver uma unanimidade, como eu falei, né? Todo mundo vai pensar igual, a ideia não é essa. Né? Tá? Então, ele vai justamente colocar que o que motiva, de certa forma, essa ideia de nação, né? Que por mais plural que a gente seja, né? Mas essa alimenta essa nação, é porque tem algo em comum, tem que ter algo em comum.
né? E foi esse algo em comum que deve alimentar a base de um contrato social. Tá? Ou seja, não são as particularidades de cada um, atender essas particularidades de cada um, mas sim atender o que há de comum entre esses cada indivíduo. Por exemplo, eu quero garantir a minha liberdade. Quando tiver alguém que não está, por exemplo, me garantindo a possibilidade de ir e vir. Então, tem ali o Estado para isso. Todo mundo quer a liberdade, quem quer ficar, né, enclausurado, né? Então, ele vai justamente falar o que, que tem em comum. Então, é isso que tem em comum que vai ser as bases desse Estado, ok? E aí ele diz o seguinte, né? O homem nasceu livre, mas, entretanto, está acorrentado em todo lugar, fazendo uma crítica nova, a vida dele ele vai fazer isso a gente, com esse modelo que foi produzido, né, e sustentado até hoje. Então, o contrato para ele é um pacto, né, e aí isso é importante porque já está vinculado aos direitos civis, é um pacto, né, uma deliberação conjunta no sentido da formação da sociedade civil e do Estado, onde, né, como eu comentei na aula passada, a gente tem essa relação de, vamos pegar aqui como fosse um escambo. Eu vou trocar uma liberdade natural que eu tenho por uma utilidade comum, né, por uma utilidade comum. Então, é como se tivesse uma troca. Olha, eu vou ceder essa liberdade natural, mas para garantir uma utilidade comum, né, ter uma segurança estabelecida, tá? Então, porque dentro do Estado, de acordo com o Sou, a gente é muito mais forte, tá? Então, por exemplo, né, se você é diferente, digamos que deixa eu pegar o nome aqui de alguém. Digamos que Laiane tem uma queixa sobre mim e quer, né, ir lá na coordenação criticar uma queixa, tá? Fazer um abaixo-assinado para tirar a professora Natália. A Laiane, ela tem uma queixa e quer me tirar. Ela vai lá, sozinha, na coordenação. Olha, isso, tá? Aí, por exemplo, ela é muito mais fácil. Aí, digamos, por exemplo, não, aí tem esse exemplo. Aí, digamos que eu tenho um exemplo que a turma toda se une, ou pelo menos boa parte da turma, recolhe ali o nome e leva lá para a coordenação. Qual você acha que quando chega lá para a coordenação, né, pegando esses dois exemplos, qual que tem mais peso? Uma reclamação de um aluno ou de uma turma toda? Para piorar a situação, digamos que aí o pessoal sabe de alguma coisa, aí a outra turma também tem essa queixa, que a outra turma tem, e quando vê, digamos que não sejam todos, né, por exemplo, assim, mas é um, pegando ali, é a maioria do curso todo tem uma queixa sobre mim. Vai mais pesar para minha expulsão, para o meu convite a sair, do que, por exemplo, uma queixa particular da Laiane. Que digamos que ela vai lá queixar e o professor vai conversar com a turma e a turma toda fala, não, eu não vejo isso como problema. Mas aí quando tem o quê? Um conjunto de pessoas. Então, o quê? É só um exemplo, tá, gente? Então, por exemplo, o que ele quer dizer a gente é muito mais forte para conseguir determinados direitos, inclusive para reivindicar por direitos naturais, quando a gente está no coletivo. Por mais que não seja unânime. Né? Pode ser que, por exemplo, em uma sala de, como aqui tem 26, né? Digamos que, por exemplo, 20 alunos assinem, 5 alunos não assinem esse abaixo assinado. Mas, mesmo assim, né, vai ali com o coletivo da turma, tá? Mais de 90%. Então, a gente é muito mais forte no coletivo do que no individual. Para, de certa forma, pensar dentro, inclusive na própria constituição de um Estado moderno. Por exemplo, só um que quer, vamos construir uma sociedade moderna, não tem como, né? É um coletivo que tem que querer. E aí ele vai justamente falar sobre isso, né? Há uma transformação, só um minutinho, gente, por favor, rapidinho.
Certo, gente. Vamos lá. Então, é justamente isso, né, voltando aqui, que o Rousseau está colocando, né, essa ideia da coletividade, da comunidade, é que nos estabelece uma força muito maior, essa transformação que nos possibilita. Assim, isso começou a batedeira aqui, reforma em casa. Tem que pesquisar divinos, escolher a sexta-feira. E aí, essa transformação das forças particulares para uma força maior. E aí, pegando aqui um outro texto, né, vai dizer, tal contrato, perdão, vou pegar aqui o trecho que eu estava lendo, né, o homem nasceu livre, mas, entretanto, está acorrentado em todo lugar. Ele vai dizer, romper com essas correntes do homem e restituí-lo à liberdade é o objetivo do novo contrato que o filósofo, né, Genebino se apresenta a delinear. Tal contrato não projeta o retorno à natureza originária, ou seja, ele não está dizendo que é para a gente voltar só porque ele falou que o homem é bom no estado de natureza e que ele vai propor esse retorno, né? Ele vai exigir uma construção de um modelo social. Então, é o que a gente faz, de certa forma, até hoje, né? Quando você pensa, por exemplo, o Brasil, e você está pensando em melhorias para ele, de acordo com o que você acha que é melhor, está propondo, né? Um modelo social. Você não vai dizer assim, ah, vamos acabar com a... Pode até ter alguém, mas pensar que dentro da perspectiva de Rousseau, peraí, vamos acabar com tudo, vamos destituir essa ideia de nação, de um Estado nacional, e acabou. Não. A gente vai o quê? Tentar encontrar meios, né, um modelo social, para que, de certa forma, dê conta de satisfazer o que a gente entende como direitos básicos. E é isso que o Rousseau está fazendo, está querendo, está apresentando. Por isso que ele não é um filósofo descritivo, de fato, né? Ele está apresentando uma hipótese, uma construção de um modelo social, e aí não baseada, para ele, nesses instintos ou nos impulsos passionais, né? Como modelo primitivo, nem, porém, na pura razão isolada e contraposta aos sentimentos ou à voz do mundo pré-racional. Pior, pré-racional. Mas a voz da consciência global do homem, aberto para a comunidade. E é só na sexta-feira, gente. Para vocês que essa batida de construção é só na sexta-feira. Que eles pegam assim, que eu já estou no auge do cansaço, aí para perturbar mais. Aí, então, o próprio Rousseau vai perguntar, mas qual é o princípio, né, que torna possível esse renascimento? Então, você percebe que isso faz parte da filosofia, inclusive. E para cada pergunta, para cada proposta que é lançada, tem uma pergunta. Então, por exemplo, ele primeiro vai perguntar, de fato, o que houve com a natureza humana. E aí ele vai culpar lá as ciências e as artes no sentido pelo qual, como ela foi constituída, qual foi o tipo de elementos que ela cultivou no espírito humano. E para Rousseau são os vícios. Esses vícios, para ele, foi que gerou, de certa forma, o que ele vai chamar de desigualdade. E aí ele vai perguntar, né, ele vai perguntando outro discurso, mas o que foi que, de certa forma, proporcionou esses sentimentos e esses vícios que deu, que o que está na base dessas ciências e nessas artes, perdão, pegando aqui de modo geral, que eu estou falando de ciência de modo geral, tá? Aí ele vai falar, peraí, né? O que eu percebo nisso? Que tem uma coisa muito mais voltada para algo individual, para uma liberdade individual, para a questão dos bens, e aí ele vai lá fazer uma crítica a Locke, né? Na verdade, eu estou apontando como se fosse uma crítica a Locke. Tá? Que ele vai questionar que é justamente essa propriedade privada. E aí, então, quando ele vai lançar a pergunta, tá, então, o que eu posso fazer dentro da minha proposta, né, aquela ideia, né, eu critico e não dou uma solução, ou seja, né, eu não tenho que criticar, né, aqui dentro do contexto filosófico é sempre assim, você, de certa forma, não está contestando, né, apresenta, né, toda uma linha de raciocínio contestando alguma coisa e fala assim, então, dê uma proposta mais razoável, não é uma verdade absoluta, é igual a ciência, né, a ciência é assim, você vai tendo teorias que dão conta de responder todas as problemáticas do mundo? Não. Mas ela responde questões que a outra teoria anterior não respondeu e ainda dá conta de responder aquela que estava vigente. Então, a gente vai
sempre apresentando novas teorias. Assim também é na filosofia. Tá? E aí ele vai dizer qual seria, então, o elemento básico para que, de certa forma, pudesse dar sustentar esse Estado, né, esse novo modelo social. E aí é quando ele vai apresentar a vontade geral, que é diferente da vontade particular e da vontade de todos. Né? Diferente, por motivos que eu até disse. Né? Então, quando nós estamos falando de uma vontade geral, que ele vai chamar, é amante do bem comum. Né? É o movimento dos pactuantes, né, daqueles que vão fazer parte do contrato, tem que estar, né, consciente disso, de que o Estado está ali para suprir esse bem comum. Então, qual o bem comum que a gente quer garantir? É a liberdade? Né? O que a gente vai, de certa forma, o que vai limitar ou não, porque o Estado ele também vai ser limitado, tá? Depois já vai chegar uma parte quando a gente vai falando dos direitos civis, né? O Estado, ele, por mais que ele fale, olha, o Estado, a gente deve obediência ao Estado, mas não é no modelo soberano de Hobbes, não. Porque se for um Estado corrompido. Tá? Então, esse Estado, embora ele é soberano, mas lembrar que quem tem a base dele é o povo, né, que vai escolher, inclusive, o modelo obviamente não segue, né, de uma maneira total, como ele é, que não faz nem sentido fazer isso, mas os escritos de Rousseau, de certa forma, influenciaram muito as democracias representativas. A maneira, né, quem já fez a leitura, vai se identificar muito como ele, de certa forma, está as bases do Estado moderno das democracias representativas. Tá? Quando ele, por exemplo, ele vai falar do poder do legislativo, da questão. Inclusive, tem crítica em relação a isso, no finalzinho eu vou colocar, como é que vai ser decidido essa vontade comum, porque nem sempre a gente vai ter uma unanimidade em relação às coisas. Então, como é que vai ser decidido isso? Então, está muito vinculado, por exemplo, ao modelo que a gente vive hoje. Tá? Talvez nenhum aqui de nós concordamos 100% com tudo que é determinado quanto lei, mas agora, de acordo com Rousseau, isso é um bem comum. Eu faço parte daquele contrato, eu fiz o meu papel como cidadão, elegi pessoas para, de certa forma, estar ali para decidir as coisas por mim, então eu devo, de certa forma, pensando que é um bem comum, ceder essa minha discordância e respeitar as decisões que foram determinadas, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, digamos aqui, né, sempre uso aqui como exemplo, né? A Esther, a líder da turma, ela foi escolhida democraticamente pela maioria, né? Mas Marcelo não queria, e que ele queria ser ele, né? Só que ele tem que aceitar, porque foi, né, de uma forma, a partir das regras que foi estabelecida de como seria a escolha, né? Então ele vai ter que ceder e respeitar a decisão de acordo com as regras que foram estabelecidas para escolher a liderança, né? Isso quer dizer que as leis não podem modificar para Rousseau? Pode, mas isso também precisa de todo um processo, né? Assim, a Lavantena, ele vai falar, olha, lembra de que está no poder aquele que vão fabricar essas leis e, de certa forma, eles que vão poder modificar tudo dentro da legalidade. O Rousseau vai vincular liberdade com legalidade. A legalidade ela é muito importante para ocorrer essas mudanças. Então, por isso aí ele vai ser um modelo, uma inspiração, né, tanto para a Revolução Francesa como para boa parte das democracias representativas. E aí, pegando aqui, falando um pouco sobre a vontade geral, que é um pilar, né, se contestando filosofia do direito de Rousseau, né, então, provavelmente cai alguma coisa sobre vontade geral, inclusive caiu a questão de OAB de Rousseau, tá? Ele vai dizer o seguinte, pegando aqui agora o filósofo. Mas o que é essa tal vontade geral? Como ela se articula? De que fruto? De que é fruto? E como consegue modificar os homens? Pondo um fim a essa conflitividade e a corrida fã danosa à acumulação de bens. Então, como é que eu vou... Né, o que é essa vontade geral, esse fruto, que pode dar fim a esse espírito que já está, né, para ele, já está estimulado esses vícios de conflitos e essa
e esse desejo que ele vai chamar danoso de acumulação de bens. Aí ele responde o seguinte: só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado, segundo o fim pelo qual foi instituído, isto é, o bem comum. Com efeito, se foi o contraste dos interesses privados que tornou necessária a instituição da sociedade, por outro lado, foi o acordo entre eles que tornou possível. Está dialogando aqui com o Locke, quando ele fala: se foi o contraste dos interesses privados que tornou necessária a instituição da sociedade, por outro lado, né, foi o acordo entre eles que tornou possível. O vínculo social decorre daquilo que há de comum nesses interesses diferentes. Se não houvesse algum ponto no qual concordassem todos os interesses, a sociedade não poderia existir. Ora, é unicamente sobre a base desse interesse comum que a sociedade deve ser governada. Tá? E aí é quando ele lança o conceito, né, ele coloca o conceito de vontade geral. Vontade geral, portanto, não é a soma das vontades de todos os componentes, né? Satisfazer o desejo de cada um de vocês. Mas uma realidade que brota da renúncia de cada um a seus próprios interesses, a renúncia dos seus próprios interesses em favor da coletividade. É um pacto que os homens não estreitam em Deus, porque ele também vai ter a base de um Estado laico, como a gente vai perceber, ou de um chefe, ou seja, não vai ser, por exemplo, de um soberano absoluto, né, como temos ali em Hobbes, mas entre si mesmo, ou seja, o meu pacto está voltado para mim mesmo, que eu faço parte daquele Estado-nação. Então, quando, por exemplo, eu provoco uma injustiça, ou seja, vou contra esse pacto, eu estou indo contra, né, de acordo com o Rousseau, a mim mesmo. Estou causando um dano a mim mesmo e a todos ao mesmo tempo. Então, não se trata de fazer uma injustiça, por exemplo, com Deus, por exemplo, ou com um chefe, mas entre si mesmos, em plena liberdade e com perfeita igualdade. E aí, né, já que ele faz uma crítica a essa base, né, dessa propriedade privada que gerou essa ideia de acumulação de bens, que corrompeu o homem para, de certa forma, não pensar nesse coletivo, ele vai, como eu falei, ele vai ter um Estado diferente de Locke, porque já é um Estado que intervém nessas relações humanas. Né? Primeiro, a eliminação do privado, ele vai ter essa eliminação do privado, tá? E também, acho que a internet está caindo, né? Eu vejo alguém entrando e alguém saindo. E a coletivização global. Então, o Rousseau vai dizer o seguinte: estamos diante de uma socialização radical do homem. Imagina ele falar isso em pleno século XVIII. Estamos diante de uma socialização, né, radical do homem, de sua total coletivização, para impedir que emerjam, né, e se afirmem os interesses privados. Com a vontade geral, pelo bem comum, o homem só pode pensar a si pensando nos outros. Ou seja, somente através dos outros, e deve considerar os outros não como um instrumento, mas como fins em si mesmo, né? Como fins em si. Ou seja, você não pode utilizar o outro, o homem, como um fim para alcançar alguma coisa. De acordo com o Kant, também vai ser a mesma coisa. Ele vai falar sobre os imperativos categóricos sobre a questão da humanidade viver em sociedade. Então, o Rousseau vai justamente colocar isso. Dentro dessa nova sociedade civil, né, pensando já que o homem, de certa forma, teve essa mudança de espírito, o projeto dele é um projeto estrutural, né? Ou seja, para anos, não é uma coisa de uma hora para outra, né?
já que os vícios já estão entrelaçados na natureza humana. Ele vai falar, é quando esse sentimento de uma coletivização global tiver inserido, quando o ser humano não pensar em si como indivíduo, mas pensar em si como coletivo, como parte desse coletivo. Ou seja, né, tudo que eu faço, é o efeito borboleta, tudo que eu faço, de fato, tem um resultado na sociedade. Né? Aquele exemplos bobinhos que eu vou dar, né? Aquele lixo na rua vai fazer diferença sim para a Rousseau que eu jogar, por exemplo. Tá? Por exemplo, eu não tá, eu, por exemplo, eu não ter os direitos mínimos dentro de uma sociedade, para ele, né, é um problema social, porque se um não está, né, se alguém não tem, é como você também não tivesse. Porque você, por exemplo, dentro do conceito dele de justiça, o que faz você estar dentro de um Estado é o bem comum. Como é que o outro não tem nada em comum com você, daquilo que foi determinado? Por exemplo, você pensar que, vamos pensar um direito mínimo, um direito à vida. E tem determinados grupos que nem isso, até isso, tem vulnerabilidade, né? Essa vulnerabilidade social, essa vulnerabilidade de direito. Então, tem alguma coisa errada. Então, quer dizer, não é um problema só daquela pessoa, é um problema social, é de todos. Né? Então, o Gustavo vai justamente fazer uma crítica quando, por exemplo, pessoas veem determinadas questões sociais, vamos dizer, grupos em vulnerabilidades, e acham que isso não é um problema seu, é o problema daquele grupo que tem vulnerabilidade. Ou seja, para ele então, é um ser humano que está corrompido por esse sentimento aí dessa sociedade moderna na qual ele está se questionando. Só vai haver uma mudança na sociedade quando, né, os indivíduos perceberem que todos fazem parte de um coletivo, né? Que todos, de certa forma, pensar em mim, né, é justamente pensar no outro e assim diante. Vou pegar a fala dele que é melhor, né? O homem só pode pensar em si pensando nos outros. Tem até uma frase que eu achei bem interessante, né, de um advogado, que ele colocou o seguinte, deixa eu ver se eu lembro, talvez vocês tenham visto, eu anotei, que ele vai perguntar assim, deixa eu ver se vocês estão pensando em justiça ou estão pensando em vingança. Não tem bem aqui, deixa eu só ler para vocês, para eu não fazer a minha... Ele fala o seguinte, eu vou fazer duas perguntas para vocês. Né? Vou ler aqui do... Ele vai dizer assim, olha, se eu pergunto para vocês o seguinte, qual a punição que você quer para quem matou o seu filho? Qual a punição? Digamos aqui, alguém tem, até mesmo que ainda não tenha, mas digamos, olha, alguém matou o seu filho, qual é a punição que você quer? Refere uma punição, escrever alguma coisa. Qual é a punição? Depois ele faz a seguinte pergunta, respondeu a pergunta? Agora vou fazer essa outra pergunta. Qual a punição você quer para o seu filho se ele matar alguém? Aí espero que tenha sido a mesma resposta, né? Embora talvez você, quando vê a pergunta e sabe que tem um jogo ético, possa colocar, né? Mas pensar isso no dia a dia. Oi? Isso é igual uma reportagem antiga que eu vi com um advogado com o Pode ser pai o mesmo. com o pai do goleiro Bruno, na verdade. Porque Ai, não vi. quando conversaram com ele, falando sobre a liberdade, a custódia dele lá, a liberdade provisória, quando perguntaram pro advogado o que você pensa sobre a família da Elisa, sobre ele ter essa liberdade. Aí ele deu uma resposta lá, mas ele falou: eu prefiro pensar o seguinte, o que você pensa sobre a família do Bruno, que está passando por isso? Porque são dois lados, tem o crime, óbvio, mas não se pode olhar só por um lado sempre. Sim, e aí essa pergunta
também, não, acho que não é o mesmo, né? É de um advogado, o Joel Luiz, e ele vai fazer essa pergunta, no sentido, né, bem amplo, que ele vai dizer o seguinte: você tem que pensar que quando você vai responder essa pergunta, você tem que responder que tem que ser igual nas duas, tá? Aí ele vai dizer assim, para se estabelecer uma questão de justiça, né? Se você está pensando em justiça, é pensar, olha, se eu pensei pena, só um exemplo, né, que é pena de morte na primeira, tem que ser na segunda também. E aí é sempre lembrar que, como você colocou, né, um dia você pode ser o tá na primeira situação, mas pode ser uma vez que você está na segunda situação. E aí ele fala, né, esse advogado, ele vai dizer o seguinte: a sua resposta é que vai, de certa forma, estabelecer se na hora que você está discutindo sobre isso, discutindo, ele não está discutindo sobre isso, se você está tendo um viés pensando no Gente, âmbito todo. Está pensando em você que pode passar por uma situação assim. Oi? Pode continuar, meu anjo. não é porque tinha travado, professora. Eu acho que Você ia falar alguma coisa? eu acho que foi só para mim, não sei. Ah, minha fala tinha travado? Mas Isso. deu para ver o exemplo? Ouviu o exemplo? Deu sim, foi só agora há pouco, não faz 10 segundos. Tá ok. Então, então acho que foi meu computador mesmo. Eu aqui, foi minha internet, que ela hoje já está. Né? Então, ele vai justamente, né? E você, aí o Otávio também trouxe mais, né? Esses exemplos, mas aí é justamente para a gente refletir, né? O John Rawls vai pegar muito nisso também, né? De trazer situações de conflitos, né? Éticos, né? Falar, olha, a gente tem que equilibrar isso, porque a gente não vai poder ficar mudando, né? Quando ele fala bem comum, né? Não é ficar mudando a partir de determinadas particularidades, né? O direito não pode ficar mudando de acordo com essa pessoa, aquela pessoa e essa pessoa, embora isso possa vir a acontecer, né? No sentido da prática, por exemplo. Não existem políticas públicas existem porque determinadas coisas não estão acontecendo como deveriam. E aí, só exemplo, por que eu lembrei desse exemplo? Eu até me perdi, porque eu coloquei esse exemplo mesmo, eu me lembrei. Enfim, né? Aí ele vai justamente colocar que todos os esforços que o novo pacto social impõe, portanto, são voltados para a eliminação das germes. Não, mas o Rousseau, ele bichinho pessimista, né? Portanto, estão voltados para a eliminação dos germes, dos contrastes entre interesses privados e interesses comunitários, ou seja, essas novas instituições, né, que ele está dizendo que precisa de uma mudança, e ele vai dar base mesmo na educação, ele faz um livro sobre isso, o Emílio, né, que vai dizer assim, a gente tem que instruir e ainda coloca as responsabilidades para o Estado. O Estado, como eu falei no início da aula, é que tem que ter responsabilidade pela educação desse cidadão. Porque é ela quer um tipo de cidadão, então é ela que tem que moldar aquele cidadão. Então, porque ele vai dizer assim, imagina, como eu falei, né, essa educação ficar a mercê, por exemplo, das particularidades, né? Por exemplo, a gente pensa hoje a educação, ela está preocupada, por exemplo, com a formação do cidadão, a educação básica, né? Ou está preocupada apenas de uma formação acadêmica, intelectual, para você ter bens, né? Por exemplo. Aí pode trazer outras questões, né? Você, por exemplo, cada uma dessas profissões, né? Você, quando pensa, por exemplo, eu vou ser um bacharel de direito, eu vou ser juiz, o que você pensa? O que está por trás desse desejo? Tá? É pensando no papel social que você vai executar ou apenas de um desejo privado? Aqui está dentro do contexto de Rousseau, tá, gente? Não é uma crítica, não. Só está dentro do contexto de Rousseau, o que ele pensa sobre cada papel, né, social, assim diante. Tá? Aí pega lá, você como médico, você como professor, você tem noção de sua responsabilidade social? Então, ele vai, de certa forma, estabelecer um discurso e um diálogo
dizendo que não é eliminando esse desejo, né, protesto, mas é lembrar que a questão da coletividade, para ele, tem que estar sempre pautada para o cidadão não esquecer o porquê daquele contrato, que para ele é a vontade em comum. Agora eu lembrei, né? Por isso o exemplo, né? Ele vai dizer assim, quando você fala em direitos naturais, em direitos civis, tem que lembrar que é para todos, né? Então, não adianta você determinar uma determinada lei pensando no seu sofrimento, simplesmente, né? Pensando em algo que você sofreu. E aí, por isso, você quer, por exemplo, eu quero que, sabe, que eu fui assaltada por um menor de idade por conta desse meu ato particular, eu pego e falo assim, agora eu sou a favor da minoridade penal, tem que diminuir para 13 anos, 10 anos. Foi assaltado por mim 10 anos, 10 anos não sabe o que ele quer, ele não sabe o que está fazendo, aí por conta dessa minha particularidade, dessa minha ação, eu não penso em todos os fatores sociais, o que está por trás disso, as consequências dessa decisão que pode ser tomada, eu estou pensando simplesmente nesse sentimento particular de uma pessoa que foi assaltada por um menor de idade. E ele está, quando a gente traz esse tipo de questão, o que está, todas as discussões que podem fomentar isso, né? É lembrar que, por exemplo, não só voltado à questão social, mas esse jogo pode virar também. Então, tem que pensar num tipo de estrutura que, de fato, possa promover a justiça, possa promover para ele esse bem comum. E isso é o quê? Tem uma forma única? Vai dizer não, né? O que vai, de certa forma, promover isso, ele vai dizer, né? Por isso que ele é um iluminista. É a razão. Essa razão pautada em um bem comum. Para isso, alguém vai ter que ceder. Todos vão ter que ceder. Tá? E aí, eu vou fazer aqui uma leitura de uma citação dele, do texto Contrato Social. As obras de Rousseau, quase todas têm em PDF, né? Para quem tem interesse de... Ele vai dizer o seguinte, né? Em relação, por exemplo, à decisão, uma tomada de decisão em uma sociedade, tá? Que nem sempre tem uma unanimidade. O cidadão consente todas as leis, mesmo as aprovadas contra a sua vontade, até aquelas que o punem, né, quando ousar violar uma delas. Eu estou consentindo. Então, por exemplo, é justificado, por exemplo, digamos que eu cometa algum tipo de crime, né? Mas eu tô ciente que é, entendeu? Assim, então ele vai dizer assim, eu estou de acordo com isso, por mais que essa lei venha um dia me punir, tá justificado para ele. A vontade constante de todos os membros do Estado na busca do bem comum é a vontade geral. Por ela é que são cidadãos e livres. Quando se propõe uma lei na Assembleia do Povo, o que se pergunta não é precisamente se aprovaram ou rejeitaram a proposta, mas se estão ou não de acordo com a vontade geral. Cada um dando o seu sufrágio, né, dá com isso a sua opinião, e do cálculo dos votos se conclui a declaração da vontade geral. Só que nem para tudo dá para fazer plebiscito, né? Principalmente no Brasil, num país como o Brasil, tá? Interesse comum que une, né, os cidadãos nessa vontade coletiva. Aí, por isso que, nesse momento, ele vai falar da importância do legislativo. Pode ver que tem muito aí com essa ideia da democracia representante. Então, dado o sufrágio, cada um dá sua opinião, faz o cálculo e se conclui, se declara essa vontade geral, que é um interesse comum. E aí, por mais que, por exemplo, essa vontade geral não seja a minha vontade, pensando aqui dentro de um sou, né, eu como cidadão que faço parte, e estou estabelecendo esse contrato, eu vou ter que ceder, né, eu falei, digamos assim, tudo bem, né, vocês ganharam, tá ok, respeitar essa decisão, que está legitimado, né, todo o processo burocrático aí dessas decisões da vontade geral. Então, eu vou consentir com essa decisão. Alguns autores contemporâneos vão criticar. Essa crítica até hoje faz parte
das reclamações quando a gente fala de uma democracia representativa. O que é boa parte dos contemporâneos vão criticar? É que, por exemplo, dentro de um modelo democrático, tá, você pensar que só a maioria tem voz é estabelecer uma relação de opressão ainda. Né? É aquela falácia, não sei se vocês já ouviram falar da falácia ad populi, né? Ou se for traduzir, da população. Ou seja, é quando você faz apelo à população para determinar que algo é verdadeiro. Acho que eu até falei isso para você, né? Então ele vai dizer, né? Alguns vão criticar. Esse modelo a gente tem que ter muito cuidado por conta que para a gente não fazer uma tirania da maioria. Ou seja, achar que porque uma maioria decidiu alguma coisa, aquilo vai ser justo, por exemplo. A relação de justiça está vinculada a uma maioria. E aí, por exemplo, autores como o próprio Reale, o Karl Popper, também fazer uma crítica a isso. Vou chamar atenção para muito cuidado para não fazer uma tirania da maioria, ao invés de fato, uma democracia, onde todo mundo, de fato, pode ser representado ali. Enfim, mas é só uma crítica que me lembrou agora, porque eu li, mas isso também é discutido na contemporaneidade. Tá? Então, uma crítica a Rousseau, como cada um deles a gente pode pegar ali e conversar e dialogar com eles. Então, Rousseau, portanto, destaca como extremo vigor a interiorização da vida social e de seus deveres, compromisso que cada um tem que ter na sociedade, impedindo que os interesses privados aflorem, não é que não possa vir a ter, mas que aflorem e rompem a harmonia do conjunto. Já o ponto desses interesses privados, né, sobressaírem a ideia do bem comum. Então, digamos que eu vou começar a fazer leis pensando em uma particularidade, de me privilegiar, por exemplo. Aí ele vai dizer que daí que vai começar os vícios e a decadência da sociedade civil. Para Rousseau. Rousseau, portanto, destaca com extremo vigor essa interiorização, e aí o que ele vai falar, muito radical e muito pessimista em relação ao homem, que o homem tinha se tornado, vai dizer o seguinte, a única uma maneira logo de acabar com tudo isso seria de não haver, né, de não ter o privado. Não há nada de privado, tudo é público, ou pelo menos deve tornar-se como tal. Então ele vai aí fazer esse parâmetro radical. E aí, só para a gente finalizar essa parte da vontade geral, né? Quando eu falo vontade geral, eu estou fundada no pacto que destina à igualdade. Quando, por exemplo, eu estou falando da vontade de todos, que é diferente, é a somatória dos interesses comuns. Isso pode acontecer dentro de uma democracia, né? Os interesses comuns, mas isso não é a base de um Estado, pelo menos não deveria ser. Com isso que ele faz a eliminação, né? Não deveria ter nada de privado, tudo é público, tudo pertence a todos, né? Fazendo referência àquela frase, né? Aquela citação que eu tinha feito anteriormente dele. Mas eu passo. E aí, antes de fato vir aqui para o slide, né, eu peguei aqui uma outra citação dele, que ele vai dizer o seguinte, agora peguei aqui a folha, é do Giovanni Reale. Ele vai dizer o seguinte, para tanto, o homem só deve obedecer à consciência pública, que é o Estado, fora da qual há apenas consciências privadas, certo? Ou indivíduos que devem ser condenados porque são nocivos, ou seja, aquele que está querendo se beneficiar, um desejo individual para, né, como é que se chama? Rompendo com essa ideia dessa coletividade. Então, ele vai dizer que o Estado tem que ficar de olho para condenar essas pessoas, porque está prejudicando o bem comum, né? A base, que é o direito natural. Pessoal, posso ir direto? Por mim, sim, professora. O Wallace bota logo em caixa alta. Sim! Sim. Né? Eu logo entendi, Wallace, já entendi. Eu tô logo em caixa, quando bota em caixa alta. Já.
Tá, pessoal? Então, tranquilo até aí, né? Em relação ao Rousseau, acho que dá para perceber essa polaridade, né, entre Locke, Hobbes e Rousseau. A escolha de Rousseau é justamente isso, porque ele é o contrário, então é sempre bom a gente ter diversos tipos de autores que se contrapõem para mostrar que o pensamento ele é diverso dentro de um mesmo contexto social, né? E é isso que, inclusive, isso é que eles não acham isso ruim, não, né? Porque é isso que garante essa liberdade, né? Essa liberdade de poder, de certa forma, dialogar com as diversas opiniões para chegar, inclusive, em um ponto comum, né? Tanto o Locke como o Rousseau, eles não vejam essa diversidade de opinião como algo que não é bom. Essa diversidade de opinião, inclusive, é que nos possibilita perceber outras maneiras de se pensar, né, uma solução para os problemas que estão ali estabelecidos. Então, a gente tem aqui os direitos naturais e os direitos civis, que, resumindo, né, se ele é um juiz naturalista, tá, os direitos civis devem simplesmente garantir esses direitos naturais, tá? Então, quando, por exemplo, né, a liberdade não é garantida legalmente para ele, que no caso é a base para ele, então, nada feito, né? É um Estado corrompido. Sempre ele vai relacionar isso. Essa ideia de... Isso que apareceu. De um Estado corrompido. Então, os direitos civis somente surgem após o advento do contrato social. Tá? Então, assim também o conceito de justiça. Isso todos também vão entrar em comum. O conceito de justiça ele é estabelecido a partir dos ordenamentos jurídicos, a partir da legalidade. Antes disso, está tudo acima do bem e do mal. Os direitos naturais, por sua vez, são anteriores aos direitos civis, né, preexistindo a qualquer convenção social. O que se está a estudar é a existência de uma tessitura dual que divide o homem em dois estados. Um primeiro, o estado natural, e um segundo, o estado civil. Entre estes estados, primeiro e o segundo, está a mediar a ruptura e a convenção, né, o que se chama de contrato social, que a gente vai estabelecer. Tá? Para que se possa discutir, portanto, a existência dos direitos naturais e dos direitos civis, né, como duas categorias distintas na teoria de Rousseau, há que se partir do pressuposto que há, de fato, uma mudança substancial, né, no convívio entre os homens. Né? Porque, então, não tem por que falar de estado diferente, né? Se, por exemplo, não há uma mudança salutar no comportamento desse homem. Então, ele vai dizer justamente isso. Então, há uma diferença entre, né, o estado primeiro e o estado segundo. Existe uma mudança substancial de qualidade no convívio e na organização social para o homem. Nesse sentido, a ruptura entre o estado primeiro, chamado de natureza, e o estado segundo, chamado de cívico, se dá uma cessão de liberdades individuais, né? Ou seja, você vai ceder essas liberdades individuais ao Estado. Ou seja, aqui a gente também já vê uma outra composição, uma outra contraposição a Locke, né? Porque no caso ali, o Estado, né, em Locke, ele justamente vai permitir essas liberdades individuais. Já para Rousseau, você vai ter que ceder essa liberdade individual. Com efeito, por meio do contrato social. Ou ainda, em outras palavras, se tiver que determinar quais os limites da aventura cívica humana, esses limites são dados pela própria natureza. Então, qual é o limite, né, do direito cívico? Quando ele extrapola, quando ele não se compromete com esse direito natural. E para ele, a desigualdade não é natural. O homem é igual, ele é o que ele vai, por exemplo, colocar aqui. O que acontece é que no estado natural, de fato, pelo meio da força, né, eu posso, né, promover a desigualdade. Mas o que ele vai dizer? Você não é forte o tempo todo naturalmente.
né? A força que você tem na juventude não é a mesma força que você tem na velhice. Então, aquilo que você garantiu, você pode perder, por exemplo. Então, o que ele vai solicitar? Então, o que ele vai determinar? Que precisa de uma força moral. E o que garante essa força moral? É o Estado, né? Então, eu tenho um poder, por exemplo, assim, eu tenho dentro de uma sala de aula, né? Eu tenho uma hierarquia no sentido de, olha, né? Eu que estou aqui, não como centro, que isso não existe mais, mas eu tenho uma hierarquia no sentido de que, olha, eu estou aqui para mediar esse conhecimento entre nós. Ou seja, mas isso não foi garantido pela minha força, né? Porque, né, só um estalozinho aqui já era para mim. Ou seja, tem um poder institucional que me garante isso. Não é simplesmente por uma força física. E ele vai dizer que isso é o bom do Estado moderno, porque ele transforma, né? Ele não depende de uma força física, é uma força vinculada a essa instituição. Então, todo mundo tem a mesma potencialidade, independentemente da força. Tá? Todo mundo vai ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. E isso não está vinculado à força em si, uma moralidade. Só que essa moralidade tem que respeitar justamente essa força, né, moral, tem que estar vinculada, né, a esses direitos naturais, que para eles são iguais, igualitaristas, né, já que ele rompe com essa ideia de acumulação de bens de forma exorbitante. Ou se ele vivesse o tempo de hoje, aí ia fazer mais obra mais pessimista ainda. Na verdade, os direitos civis, para representarem uma ordem justa, legítima, fundada na igualdade e no respeito ao estado natural, devem encarnar os chamados direitos naturais. Devem ser seu prolongamento vital, ou seja, sua continuidade ininterrupta, mesmo após a adesão do contrato social. Tá? Pois a bagagem do que é natural, o homem jamais se livra. Né? Aquela ideia que Deus tem a potencialidade sempre para a bondade, para a perfeição, já que a gente faz parte dessa natureza. Tá? Então, ele vai dizer, né, é um projeto sempre, né, retomar essa ideia de chamar, né, no caso, quando ele traz essa proposta, né, chamar, por exemplo, cada um para suas responsabilidades. Ele vai dizer que isso nunca vai sair do homem. Enfim, o que se vê na história da humanidade, na história humana, é que os direitos civis se fizeram distanciar dos direitos naturais. De modo que o direito civil converteu-se em um direito arbitrário e a lei natural remanesceu apenas uma lei aos povos. O que ele está colocando aqui? Que o desvio do Estado moderno, como já cansei aqui de falar, ele se distanciou dos direitos naturais e passou a ter como base apenas garantir direitos particulares. Não tem como foco o bem comum, que é o direito natural. Tá? Então, se tornou direito, que ele vai dizer, arbitrários, ou seja, não está vinculado a uma vontade geral, está vinculado a uma vontade de todos, uma vontade particularizada, e assim em diante. Aí, para ele, não dá certo. O homem em si é bom, por natureza, frase clássica dele, né? E a sociedade corrompe, e ele vai dizer que essa corrupção não é natural, é por convenção, né? Crenças falaciosas que são colocadas para ele nesse espírito humano. Até a tese sustentada por Rousseau é diversa daquela sustentada por Hobbes, porque a teoria hobbesiana caminha para a afirmação de que o homem é mau por natureza. A corrupção humana dá-se para Rousseau, né, num segundo momento, ou seja, na sociedade civil. Então, a corrupção humana, ela surge justamente com um contrato, quando o homem deixa aquela solidão natural. Então, a injustiça, o conceito de injustiça, de egoísmo, todos aqueles conceitos que a gente não vincula a ideia de virtuoso, para Rousseau, ele vai surgir a partir do contrato social. Então, por exemplo, enquanto para Hobbes o contrato social ele possibilita um homem muito mais passivo, né, um homem mais solícito ao outro, para Hobbes é o contrário, né, dentro dessa cultura como foi formada. É sempre muito importante dizer, né, que ele não está pedindo para eliminar a ideia do Estado,
está pedindo só uma reformulação, né, cultural. E aí ele vai falar que toda essa imposição colocada por Hobbes, ela foi destinada a partir do momento que houve esse espírito competitivo, né, que foi falado aqui, individualista, a partir dessa ideia, dessa crença de uma propriedade privada e de uma liberdade individual. Deve-se reter, né, que a passagem do estado de natureza ao estado cívico importa em que ninguém tem direito sobre ninguém, senão o Estado sobre os seus membros. Entretanto, ainda este poder, né, que é o Estado, possa ter sobre os particulares, ele é limitado, mensurável e não ilimitado, incalculável e assim em diante. Tá? A liberdade continua sendo íntegra, né? E após a adesão ao pacto, tá? Ela é reforçada, ela é garantida, ou seja, aquela liberdade que você já tinha no estado de natureza, o Estado reforça isso. Lembra aquela ideia, né? Que, por exemplo, agora eu vou ter uma segurança pública que vai estabelecer, né, essa minha liberdade para aqueles que, de certa forma, tentar romper ela. Então, ele vai justamente dizer que o Estado aqui está apenas para reforçar esse direito natural que nós temos, e não para suprimir ele. Ele vai falar uma sociedade onde o homem, né, está submisso a outro homem, está errado. Tem que ser submisso para ele ao Estado. Assim, aquele que pactua conserva o seu direito de liberdade, não tendo nunca alienado esse mesmo direito, nem o seu e nem de seus descendentes. Renuncia à liberdade significa, está errado aí escrito, tá? Renunciar os direitos do homem, aos próprios deveres, mesmo que eles são imanentes. Nesse sentido, é que o direito à escravidão é apontado por Rousseau como uma contradição de termos. Então, a gente já encontra isso em Rousseau. Essa ideia da escravidão, ele vai dizer, olha, isso é uma contradição de termos quando se fala de um Estado. Como é que você vai estabelecer um Estado onde a mão de obra é escrava? Assim, olha, é uma contradição de termos. Porque tá, o que se faz estabelecer um contrato é condicionar justamente a liberdade do ser humano, a humanidade daquele ser humano. Então, ele vai dizer, olha, você tem um Estado onde, né, e há o direito à escravidão é algo contrário, né, é algo, uma contradição de termos quando se fala de Estado moderno que está justamente para garantir a liberdade. Embora cada um dê uma concepção diferente, a gente já vê que tanto o Hobbes quanto, Hobbes nem tanto, mas ele fala da liberdade, né, ele vai falar da segurança, né, Locke vai falar como a liberdade é um elemento primordial para a humanidade, a questão da humanidade. Então, ele vai dizer que é uma contradição, não se pode pensar a ideia de um Estado moderno e pensar, por exemplo, no direito à escravidão, porque aí não faz sentido para ele uma pessoa estar nesse contrato, né? Que vai fazer esse contrato, por exemplo. Embora ninguém solicita isso, né? A gente já encontra essa crítica, né, de Rousseau nos seus textos. Nenhum homem possui por natureza. Ninguém fala alguma coisa? Nenhum homem possui, por natureza, nenhum direito de submeter a outro homem. O homem só deve ceder ao poder legítimo, ou seja, aquele legitimamente constituído pela adesão e de deliberação, e não aquele constituído com base em uma força física. A força física não possui ação moral nenhuma dentro de um Estado, né, moderno, um Estado civil. Trata-se de uma força que, se irresistível, leva à submissão e não à aderência. Então, pegando ali aquele exemplo que eu dei anteriormente, inclusive relembrando Kant, é sobre isso que o Rousseau está falando. Não se trata de uma submissão, mas de uma aderência, né, a aquilo que foi legalizado, legitimado pelo Estado. Alguém? Deixa eu ver aqui. Acho que não, né? Vou pular aqui, porque essa parte já tá. Essa aqui também é bem interessante. Ele vai dizer o seguinte: assim é que os homens, e não Deus, né, no sentido de uma teoria
laicizada, né, do poder, fundam a sociedade, no sentido da moralização dos seus atos. Ou seja, quando você coloca uma responsabilidade pela sua ação, você, de fato, se sente responsabilizado com aquilo, caso você não, né, venha a efetuar. Então, ele vai dizer o seguinte, nós temos que fazer essa aderência a partir da moralização dos seus atos, não por uma questão de Deus ou uma questão de poder, como está no slide, em que a força física cede à força racional, em todas as possíveis consequências dessa substituição, passo a entrar em operação. Nesse sentido, a liberdade natural, ou seja, a força do indivíduo e suas limitações egoístas, é substituída também pela liberdade civil, em que a vontade de um convive e dialoga com a vontade geral. Direitos e deveres, né, ladeiam-se, interagem, afirmam-se e se reafirmam. Ou seja, a minha vontade, acho que alguém está... Acho que é sem querer, né? Marcelo. Essa vontade... Olha o rostinho dele. Essa vontade geral... Prazer! Essa vontade geral, essa minha vontade individual, ela tem que estar em consonância com a vontade geral, né? Dialogar com essa vontade geral. Então, quando, por exemplo, vou pegar, igual o Eduardo Bittar vai colocar, é daí que emerge a verdadeira liberdade, tá? Quando o conceito de liberdade, né, ele reside no conceito de legalidade. E aí é a única forma de a gente garantir a igualdade, né? Justamente pensando nesse diálogo, onde a minha vontade, essa vontade, dialoga e convive com essa vontade geral. Esses direitos vão se reafirmando e se confirmam a partir desse pensado coletivo. Então, para ele, não há verdadeira igualdade fora do pacto, porque senão a gente vai voltar para a questão da força física. Né? Então, fora do pacto tem só dominação. Dentro do pacto é possível uma verdadeira igualdade, caso, né, o ser humano se modifique, né, no sentido de que espiritual e institucional, né, pense qual é o motivo dessa ideia, né, do Estado-nação. Então, para ele, essa liberdade ela vai ser garantida, vai ser reforçada pelo Estado a partir desse vínculo. Vou voltar aqui, que eu vi o rostinho de Marcelo, e sair do slide. Tá? E aí, só voltando, embora ele faça toda essa proposta, ele mesmo assim ainda é muito cético, né, à natureza da sociedade civil e assim em diante. Vou pegar esse ponto aqui que eu queria trabalhar com vocês. As leis e a justiça em Rousseau, tá? Que, para ele, não adianta só leis, a lei ela tem como base também ser justa. E para ela ser justa, ela tem que estar de acordo com a vontade geral, o bem comum. Em busca de leis, né, não só de leis, mas de leis justas, que Rousseau, de fato, escreveu sua obra. Em verdade, o estado de coisas do seu tempo é sempre uma constante em que as leis da justiça retratam, né, o prevalecimento de uns em detrimento de outros, ou seja, quando não há uma sociedade com um fator de desigualdade muito grande, para ele não está estabelecendo a igualdade. E uma lei, para ser justa, tem que justamente estabelecer essa igualdade. Seu justnaturalismo reside no fato de que realmente o conteúdo dos direitos civis já vem previamente definido pelo contrato, né, que tem como pauta a vontade geral. A vontade geral é uma vontade de pactuar e de formar uma sociedade que saiba preservar direitos e liberdades inatos ao homem anteriores a esse pacto. Então, assim como todos, né, não vai mudar, né, só muda a base desse contrato. Mas todos vão falar justamente isso, né, que o direito civil tem como pauta garantir esses direitos naturais. Só que para um é a propriedade privada, no caso para Rousseau, essa vontade geral é a base.
Então, o fundamento da lei deve ser a noção de justiça, emanente ao pacto, né, e a priori de qualquer convenção humana. Assim, não é, em sua teoria, de Deus, de uma força metafísica ou de uma lei divina que emana a justiça, né? Mas dos próprios homens que sabem respeitar os limites de legislar segundo a natureza. Assim, ainda que o fundamento racional natural, acima dos direitos naturais, nem mesmo o soberano e nem seus mandamentos. Então, já percebe ali, criticando ali, tanto o Locke como o Rousseau. Nada está acima dos direitos naturais, nem o soberano e nem os mandamentos. Nessa ideologia religiosa, mistura-se, né, ou deve-se misturar os deveres do cidadão. Então, Rousseau, ele tem algo bem interessante, que ele também, assim como Locke, ele vai garantir, né, ele não está dizendo, ele não vai eliminar a ideia do Estado, ou das religiões. Ele vai assim, de fato, né, temos que permitir os mais diversos credos. Ele vai falar sobre isso. Tá? O credo deixa de ser um fundamento, a única coisa que acontece é que o credo deixa de ser um fundamento para a obediência, pois os direitos são feitos de homens para homens. Tá? Mas ele não está pedindo para eliminar. Ele vai dizer o seguinte, a tolerância religiosa ela deve ser estendida para todos os credos, não para só um, né? Por exemplo, o Hobbes vai dizer que o soberano tem que escolher, né? Qual é a base, para justamente não ter divergência. Ele vai dizer, não, tem que ser respeitada. A tolerância religiosa ela deve ser extensiva para todos os credos. Mas aí ele vai dizer um adendo. Contudo, né, todavia, desde que essas religiões preguem a tolerância. Eu dizia o paradoxo da tolerância, né? Desde que esse credo, essa religião, pregue a tolerância, caso contrário, não. Ou seja, além de pregar a tolerância, tem que ter um outro ponto. Não pode desviar o cidadão de cumprir seus deveres cívicos. Assim pregou Rousseau. Então, há esse fundamento de uma tolerância para todos os credos, desde que essas religiões preguem a tolerância e que também não desviem os cidadãos de respeitarem os deveres cívicos estabelecidos pelo próprio homem, né? Tendo como pauta esse bem comum. E se quer discutir, né, a formação da lei do Estado, deve-se dizer que a vontade geral é fundadora desse pacto, né, e é dela que emana o poder para a feitura das leis e de um Estado. Então, tudo tem que ser baseado nessa vontade geral, nessa democracia, na verdade, nessa decisão dessa vontade geral que acaba sendo dessa maioria. E aí tem a crítica que eu coloquei anteriormente. Tá? E aí ele vai colocar a importância do poder legislativo. Está terminando. Ele vai dizer o seguinte: de fato, as leis são feitas pelo legislador, mas o poder de ditar as leis remonta à ideia de pacto, onde o único soberano é o povo. Esta ideia haveria de conquistar as democracias modernas e marcar-lhe definitivamente o espírito. O Brasil, por exemplo, tem essas características. O poder legislativo é mesmo o coração do Estado. Para Rousseau, enquanto poder executivo, ele é, né, o cérebro. Se o cérebro se paralisa e o coração funciona, ainda assim há vida. Eu acho que essa analogia não foi muito boa, vendo o conceito de saúde hoje. Mas o que ele quer dizer com tudo isso, né? É uma citação do Vittar, que pode, por exemplo, até suspender o poder executivo. Ainda há vida, mas o contrário não. Então, ele vai dar ali a importância do poder legislativo para as democracias. É que eu já falei, mas só para reforçar, né? As vontades particulares enfraquecem as forças políticas do Estado. Então, por exemplo, se os políticos não têm, né, aí visando, já falamos do cidadão, mas agora, quem está lá nos poderes executivos e legislativo não tem em mente a vontade geral e sim as vontades particulares, para Rousseau vai enfraquecer as forças políticas do Estado. E vai passar que, por exemplo, o Estado não vai ter, digamos que, força, por exemplo, dentro com seus próprios cidadãos. Então, ele vai dizer que
tem que ter sempre em mente o seu papel, né? Como eu falei, o seu papel social dentro de uma instituição de poder. Ui, nesse sentido, o último slide, a lei só pode ser a representação das vontades. Mas que vontade? Vontade, né, geral. Em que cada indivíduo vê cristalizado também o seu interesse, em que residem todos os interesses, na lei reside o interesse de cada indivíduo e de todos os indivíduos. Então, a vontade em comum, né, a vontade geral. A lei, assim retratada, só pode ser vista como sendo uma continuidade da própria lei natural, ou seja, daquela lei que preside a vivência humana anterior ao estado cívico, que é potência para a coletividade, né, para a comunidade, né, o bem-estar do outro. Mexeu com um no estado de Rousseau, né, desviolou, por exemplo, uma lei, né, ele não fez um mal apenas para um indivíduo, ele fez para todo o coletivo. E aí Rousseau justifica as penalizações assim, né? Porque você fez o mal para todo o coletivo, né? Que está como base ali essa vontade geral, certo? Então você percebe que tudo no escrito de Rousseau vinculado ao direito é pautado dentro da vontade geral. Só é justo, só é uma lei justa se tiver pautado na vontade geral, né? O direito civil, ele tem que ter, ele tá justamente apenas para fortalecer os direitos naturais que tem como base a vontade geral. Tudo no final é uma teia que tem ali no meio a vontade geral. E a crítica que muitos autores fazem é como é que, de certa forma, essa vontade geral não pode se tornar uma tirania, por exemplo. Porque o fato de uma maioria concordar não quer dizer que essa maioria está pensando em uma coletividade, por exemplo. Então, aí é só mesmo para a gente refletir e trazer outras questões. Ok? Alguma indagação, alguma pergunta? Gente, deixa eu só pegar aqui o nome de vocês, que pelo menos eu tenho noção quando eu pegar isso. Provavelmente eu vou colocar a nota de vocês esse final de semana ou hoje, né? Tem algumas turmas, e aí seria bom, se caso alguém eu veja uma divergência entre a nota lá que está nessa plataforma, que todo mundo tem acesso, com a plataforma da nota, entre em contato, porque às vezes, de fato, é muita nota, é muitos alunos, e realmente, às vezes, não é nem porque a gente, é erro de digitação mesmo, vai apertar o 5, aí vai apertando o 6, e assim em diante. Ah, tá. Eu vou colocar a nota na plataforma oficial de nota da Facam, né? Então, na segunda-feira, todos vão lá, visualizem, não espere chegar até sexta-feira, porque até sexta-feira eu acho que o sistema já fechou. Então, na segunda-feira, eu peço que todos vocês vão lá na plataforma de nota, verifiquem a nota de vocês, para ver se está de acordo com a nota que vocês tiraram, né? Porque essa pessoa que vos fala, né, é ser humano e pode errar. Na hora lá de digitalizar, são muitos alunos, né? Alguém tirou um 7 sem querer, eu botei um 6, e aí me chama, manda um e-mail, manda um WhatsApp. Professora, errou a minha nota, troca lá, por favor, tá ok? E caso tiver algum erro. Então é isso, gente, que eu tinha que apresentar hoje. Na próxima aula a gente vai ver Kant, e desejo para vocês uma ótima semana, um ótimo final de semana, que vocês possam descansar. E é isso, eu desejo descanso agora para as pessoas. Tá bom?